No dia em que a rua inteira dançava em volta da fogueira de São João, me trancaram no quarto da frente e disseram que era brincadeira de família. Pela fresta da janela eu via os fogos riscando o céu, ouvia o triângulo batendo lá fora, e aqui dentro as palavras ficaram grossas, o cheiro de álcool grudou nas paredes. Eu era pequena demais para entender tudo, grande o bastante para saber que aquilo não era jogo. Só parou quando uma voz cortou a casa como faca em rapadura: "Abra esta porta agora." A voz da minha mãe. Boa tarde, meus queridos. Eu sou Zoraide de Almeida, mas no bairro me chamam de Dona Zorá. Tenho 74 anos, moro numa casinha simples na Liberdade, em Salvador. Minha janela dá para a rua estreita, onde de manhã passa o rapaz do pão gritando quentinho, e à tarde o cheiro de dendê vem do boteco da esquina. Eu acordo cedo, ponho o café no coador de pano, escuto os passarinhos no fio e, antes do mundo criar barulho, sento na varanda com meu caderno de lembranças. É daqui, dessa cadeira com o assento já gasto, que resolvi contar tudo o que calei por décadas. Eu não nasci aqui. Vim de longe, do canavial de Sirinhaém, em Pernambuco. Nossa casa era de taipa, as paredes pintadas de cal, o chão batido que minha mãe, Benedita, varria 2 vezes por dia com vassoura de mato. O vento trazia cheiro de melaço da usina, e quando chovia o barro subia no tornozelo. A gente vivia de bico e de favor. Meu pai, Agenor, trabalhava onde tivesse serviço, roça de cana, descarrego no porto, conserto de cerca. Chegava com as mãos rachadas e o rosto tostado de sol. Quando estava calado, a casa ficava mais leve. Quando chegava falando alto e rindo sem graça, eu me encolhia perto do fogão de lenha. Éramos 4 filhos, Orlando, o mais velho, Marluce, que tinha jeito de cuidar, eu, no meio, Ninaldo, o caçula de olhos mansos. Dormíamos todos no mesmo quarto, 2 redes e um colchão fino que fazia cova no meio. A água vinha do pote, o banho do balde, o jantar era cuscuz com ovo ou feijão aguado, e nos dias de sorte, um pedaço de charque. A vida tinha ritmo de feira. Segunda era dia de lavar roupa lá na beira, terça de pilar o milho, quarta minha mãe fazia beiju para vender. Aos domingos, igreja, a roupa boa passada com ferro de brasa. Eu gostava da escola, mesmo quando o barro grudava no sapato e eu tinha que ir descalça. A professora, Dona Iris, dizia que eu tinha letra bonita e cabeça atenta. Eu respondia sim, senhora, e guardava os bilhetes num saco de pano. Na hora do recreio, as outras meninas pulavam elástico enquanto eu ficava um pouco mais perto da cerca, só observando. Desde cedo aprendi que olhar salva. A gente aprende a ver antes de acontecer, o modo que a porta fecha, a cadeira arrastando devagar, a risada que não combina com a hora. Em casa, minha mãe era pequena, mas ocupava a casa inteira. As mãos dela não paravam, costurava, cozinhava, mediava as brigas, punha água no fogo, apagava fogo dentro da gente. Me ensinou o que não estava nos livros: menina, quando tiver homem variado pela casa, você fica junto de mim, ouviu? Vai buscar o sal, mas volta, não demora. Eu não entendia o nome do perigo, entendia o formato: um corredor estreito, um olhar que demorava, um elogio atravessado que não combinava com a minha idade. Orlando, meu irmão, foi ficando parecido com meu pai de um jeito que doía. Primeiro no caminhar, o passo pesado, depois no falar, as palavras arranhando, por fim no cheiro, a mistura de suor com cachaça. Ele aprendeu a acender fogueira na rua e apagar luzes na sala. Eu tinha 10 anos quando percebi que, para ele, eu não era só irmã. Não precisei que ninguém explicasse. O corpo explica sem dizer. Chegou São João e a vila virou outra. Bandeirinha colorida no arame, milho assando em brasa, pamonha embrulhada caprichada, o sanfoneiro afinando o fole. Minha mãe fez canjica num tacho grande, eu mexi a colher de pau até o braço arder. Hoje é dia de alegria, ela disse. Eu queria acreditar. À noite, a rua ficou acesa de fogueira e de riso.
Dentro de casa, a luz parecia mais fraca. Meu pai entrou antes do escuro completo, trazendo Orlando junto. O cheiro veio primeiro. Minha mãe apertou minha mão de leve, uma senha que a gente já conhecia: fica perto. Naldo saiu correndo com os meninos para ver os fogos, Marluce foi levar um prato de canjica para a comadre. Ficamos nós 4 na sala. O rádio tocava um shot baixo, e o mundo inteiro parecia do lado de fora, menos a chave girando na porta. Vamos brincar de adivinhação, meu pai disse. Orlando riu sem mostrar dente. A palavra brincar ficou torta, como cadeira bamba. Minha mãe caminhou até a janela como quem vai abrir para entrar vento, e o barulho da fogueira na rua veio manso, estalando. Eu olhei pro chão, seguindo as veias do cimento como se fossem caminho de fuga. Não tinha por onde. A visita do perigo não bate palma. Eu não vou contar aqui coisas que não precisam ser repetidas. Só digo que o quarto da frente tinha janela para a rua, mas a rua não ouvia. O trinco era alto para o meu braço de menina. A cama rangia por qualquer motivo. E, mesmo sem palavras feias, o corpo entende ameaça como o bicho entende tempestade. Minha mãe entendeu antes de mim. Foi quando ela fez do próprio medo um grito: abra esta porta agora. Não foi pedido, foi ordem. A voz saiu do tamanho que ela nunca teve na altura. Houve um silêncio que pesa. Na rua, riram de uma piada, aqui dentro, ninguém achou graça. A chave parou no meio do giro, meu pai disse uma frase embolada, Orlando encolheu os ombros. Minha mãe bateu a mão na madeira outra vez, mais forte. A casa da comadre já chamou gente. Era mentira, mas a verdade tomou coragem naquela hora. E coragem, quando aparece, abre porta. Depois dessa noite, alguma coisa em mim não voltou pro lugar. Até hoje, quando estalo o fósforo para acender a boca do fogão, sinto o estalo da fogueira de São João e o coração dá um pulo. Eu sigo, cozinho, lavo, rio com as netas, mas certas lembranças são como fumaça, não se vê de onde vem, mas arde o olho. Por muito tempo, o cheiro de milho assado me dava vontade de chorar. Não era pelo milho. Era pelo que quase aconteceu, pelo que começou ali e só acabou quando a estrada nos chamou. Vocês podem perguntar por que eu só falo disso agora, tão velha. É que a velhice não é só cansaço no joelho, é licença para dizer o que sempre ficou preso na boca. Eu passei uma vida cuidando de não jogar sal nas feridas dos outros. Hoje eu entendi que contar é modo de cuidar também, de mim, de quem ouve, de quem precisa de uma senha para entender o próprio medo. Se minhas palavras encontrarem alguém do outro lado dessa telinha que reconheça o corredor estreito, a risada fora de hora, a porta trancada, então já valeu. Minha rotina agora é mansa. Segunda eu lavo, terça eu passo, quarta eu vou na feira de São Joaquim comprar coentro e tomate bonito. Quinta, as amigas chegam com os novelos, a gente senta na varanda, ajeita a agulha, conversa baixinho, cada uma com seus silêncios. Sexta eu faço mungunzá salgado, sábado eu varro a calçada e boto água nas plantas. Domingo é almoço com a família, arroz, feijão, farofa e um pedaço de frango, porque luxo aqui é conversa boa e prato cheio pros netos. À noite, eu deito na rede, olho o telhado, escuto o barulho da rua, e agradeço por ainda ter janela aberta. Mas antes da janela, houve porta fechada. Antes da paz, houve uma decisão. Há de uma mulher pequena que, naquela noite, peitou o mundo dentro de casa. Foi ali que minha infância começou a acabar e minha mãe começou a preparar a fuga sem dizer fuga. Eu vi quando ela dobrou 2 saias, guardou no fundo do baú o documento amarelado, amarrou num pano as fotos que a gente tinha. Eu não sabia ainda, mas o caminho para Salvador já tinha sido escolhido. Eu vou contar. Devagar, do começo certo, sem enfeite. Porque história de verdade não precisa de laço. No próximo encontro,
Eu volto pra Sirinhaém e mostro pra vocês como o medo se aprende, e como a gente desaprende, passo por passo, com a mão da mãe firme no nosso punho. Eu sobrevivi, mas, isso eu deixo pra depois. Eu tinha 8 anos quando percebi que a nossa casa, de taipa caiada e telhado de palha, guardava mais segredos do que móveis. O quintal era pequeno, mas nele cabia a horta de coentro, umas bananeiras magras e o chiqueiro dos 2 porcos que a gente engordava para vender no fim do ano. No varal, a roupa balançava como bandeira cansada, e eu ficava olhando o vento brincar com os lençóis enquanto minha mãe, Benedita, mexia a panela de feijão ralo. O cheiro de fumaça do fogão de lenha se misturava ao melaço que vinha da usina de cana ali perto. Era o perfume da nossa pobreza, doce e queimado. As manhãs tinham rotina marcada. Antes do sol subir direito, meu pai, Agenor, já estava de pé, pegando o facão e a marmita embrulhada em pano. Quando a cachaça da noite anterior ainda corria no corpo, ele caminhava pesado, arrastando a sandália, e a gente se escondia atrás da porta. Quando ia sóbrio, falava pouco, mas os olhos não machucavam. Eu aprendi cedo a diferenciar os 2 silêncios, o silêncio da fome e o silêncio do perigo. O primeiro dava um vazio na barriga, o segundo dava um frio nas costas. Orlando, meu irmão mais velho, acompanhava o pai cada vez mais. Com 15 anos já tinha ombros largos e um jeito de homem feito, mas a cabeça ainda era de menino. Só que menino azedo. Ele imitava o pai nas piadas atravessadas, no jeito de olhar, até na gargalhada sem graça que deixava minha mãe inquieta. Marluce, minha irmã, tentava ocupar o espaço da mãe, cozinhava, remendava nossas roupas, cantava cantigas de roda para distrair Naldo, o caçula. Eu ficava no meio, sem saber se era criança para brincar ou adulta para entender. A escola era minha fuga. Eu caminhava quase 1 hora pela estrada de barro até chegar na sala da professora Iris. A lousa enchia de letras, e eu me perdia entre vogais e consoantes como quem navega em mar aberto. Era o único lugar onde a palavra menina soava como carinho. Na hora do recreio, a gente chupava cajá verde e ria das mesmas coisas. Só que, quando o sino batia, eu já pensava no caminho de volta, nos olhos que me esperavam em casa. Minha mãe tinha mãos pequenas, mas fazia render tudo. Da mandioca, fazia beiju, do milho, cuscuz, da sobra, farinha. Costurava pano velho e transformava em vestido, aproveitava retalho para boneca de pano. Foi ela quem me deu minha primeira boneca, que eu chamei de Estrela. O sorriso bordado dela me olhava naquelas noites em que os gritos do pai ecoavam pelo quintal. Eu segurava a Estrela contra o peito e prometia em silêncio que um dia ia me esconder num lugar onde ninguém gritasse. Havia momentos bons, não nego. Na festa de São Sebastião, a comunidade toda se juntava. Faziam procissão, tocavam zabumba, a gente comia bolo de macaxeira e bebia garapa. Nesses dias, até meu pai parecia esquecer a cachaça. Eu corria descalça pela praça, juntava balão caído, ria com as outras meninas. Mas a alegria durava pouco. Em casa, as paredes de barro eram finas demais, deixavam passar o calor, o frio e os segredos. Com o tempo, percebi que minha mãe me mantinha sempre perto. Quando o pai chegava cambaleando, ela dizia: "Zorá, vem cá segurar a panela." Quando Orlando ficava à toa, ela mandava: "Leva esse recado pra comadre, não demora." Era um jeito de me proteger sem nunca dizer o nome do perigo. Eu não entendia direito, mas obedecia. A vida me ensinava a calar antes de perguntar. Uma tarde de sábado ficou marcada na minha memória. Estávamos sozinhas na cozinha, minha mãe remendando uma rede, eu catando feijão. O sol entrava pela janela, e o som da sanfona vinha de longe, da venda do seu Severino. De repente, a porta bateu com força, e meu pai entrou. O olhar dele não era de quem procurava comida, era de quem procurava alvo. Minha mãe segurou minha mão por baixo da mesa, apertando forte, como quem diz: "Fica quieta, não respira alto." Foi assim que aprendi que proteção também pode ser silêncio.
Orlando, cada vez mais, trazia esse mesmo silêncio no corpo. Um dia, quando voltava da escola, ele me seguiu pelo terreiro. "Tá ficando mocinha", disse. O tom não era elogio, era aviso. Eu apertei os livros contra o peito e corri para dentro de casa. Minha mãe percebeu meu rosto pálido e não perguntou nada. Só me puxou pro lado dela e começou a cantarolar baixinho. A melodia tentava cobrir o que não tinha palavra. Foi nesse tempo que comecei a sonhar com a fuga. Não sabia para onde, não sabia quando, mas sonhava com estrada, ônibus, cidade grande. Eu via as outras meninas falando de casamento, de vestidos, de festa. Eu só pensava em janela aberta, em porta destrancada, em cama que não rangia de medo. Às vezes, encostava a cabeça na parede de barro e imaginava que ela se desfazia, deixando eu passar pro outro lado, onde o sol batia sem sombra. As crianças da rua brincavam de roda, de pular corda. Eu também brincava, mas sempre com o ouvido dentro de casa. Era como se eu tivesse dois corpos, um que corria no terreiro, outro que ficava vigiando. Isso me cansava mais que o calor do meio-dia. Minha mãe sabia. Um dia, enquanto cozinhava feijão, ela disse baixinho: "Um dia a gente vai sair daqui, filha." Um dia. O jeito que ela falou, olhando pro fogo, me fez acreditar que não era promessa vazia. Naquele mesmo ano, houve uma enchente. A água do rio subiu, entrou na casa, levou metade da horta e encharcou os colchões. Dormimos dias com o cheiro de mofo. Meu pai, irritado, passou a beber mais ainda. Orlando imitava a cada gesto. E eu aprendi a rezar de um jeito novo. Não era oração de missa, era pedido mudo para que a noite passasse sem barulho de chave, sem porta batendo, sem passo pesado no corredor. Sei que pode parecer que exagero. Mas criança não inventa medo. Criança sente. E eu sentia que algo se armava dentro de casa, como nuvem pesada que o vento empurra mas não deixa chover logo. Foi nesse tempo que a palavra São João deixou de significar festa e começou a significar ameaça. Eu ainda não sabia que a fogueira do ano seguinte ia mudar nossa vida inteira. A gente aprende a medir o tempo não pelo relógio, mas pelo barulho da casa. Quando meu pai chegava da roça cedo e em silêncio, eu sabia que a noite ia ser calma. Quando o som era de passos arrastados, de risada mole, de voz arranhando palavrão, eu já sentia o coração acelerar. Era nesses dias que minha mãe ficava de olhos atentos, me puxando sempre pro lado dela. Eu não entendia de tudo, mas entendia do jeito que os olhos dele pesavam sobre mim. Criança não precisa de dicionário para perceber quando o olhar não é de pai. Orlando seguia o mesmo caminho. Ele vinha da venda com o mesmo cheiro de cachaça que o pai trazia. No começo, era só imitação de adolescente querendo parecer homem. Mas logo percebi que o riso dele não era de brincadeira de irmão. Ele fazia questão de se sentar perto demais, de encostar o ombro, de chamar minha atenção quando eu queria desaparecer. Um dia, enquanto eu varria o terreiro, ele me cercou na beira do chiqueiro. "Você já não é mais criança", disse, segurando firme no cabo da vassoura. Minha mãe apareceu na hora, perguntando pelo feijão no fogo. Ele largou, mas a sensação ficou, o aviso de que eu já não podia andar sozinha pelo quintal. Minha mãe nunca falou abertamente. Não havia palavras. Ela me protegia com gestos. "Zorá, vai dormir na minha rede hoje. Zorá, fica na cozinha comigo. Zorá, leva esse recado e volta já." Eu obedecia sem perguntar. O silêncio dela dizia mais do que discurso. E, quando eu perguntava por quê, ela só respondia porque sim. A verdade, eu só fui entender anos depois. As noites eram as piores. O vento batia nas frestas da parede de taipa e o telhado rangia. Eu ficava na rede fingindo dormir, enquanto ouvia a conversa baixa dos dois na sala, meu pai e Orlando. O tom não era de quem falava de trabalho, nem de pescaria, nem de colheita.
Era cochicho pesado, com gargalhadas que me gelavam. Eu fechava os olhos, agarrava a boneca estrela e rezava: que a porta não abra, que a chave não gire, que a voz da mãe chegue logo. Certa vez, acordei com um peso diferente na sala. O fogo do candeeiro ainda aceso, o cheiro de bebida forte no ar. Minha mãe estava na cozinha, mexendo panela, e eu vi meu pai sentado, olhando fixo para mim. Eu congelei na rede. Aquele olhar não tinha nada de familiar. Era como se eu fosse um estranho objeto. Tá crescendo, ele murmurou. Orlando riu, com aquela risada seca. Minha mãe bateu uma colher na panela, alto, e disse: Zorá, venha me ajudar aqui. Eu corri como quem foge de bicho no mato. O feijão quase queimou, mas naquele momento ela me salvou sem ninguém perceber. Na escola, a professora Iris notou meus olhos inchados de tanto não dormir. Tá tudo bem em casa? Perguntou. Eu respondi o que minha mãe tinha me ensinado: cai da rede. Ela suspirou, não acreditou, mas não insistiu. Era assim, a gente inventava desculpas porque a verdade não cabia em palavra de criança. Os vizinhos às vezes escutavam os gritos de meu pai com minha mãe. Mas todo mundo dizia o mesmo: homem é assim mesmo, é a pinga que fala. Ninguém se metia. E a gente seguia no nosso silêncio. O medo era como sombra, não ocupava espaço, mas cobria tudo. Naldo, o caçula, não percebia direito. Ele ainda brincava de rodinha, corria atrás das galinhas, ria alto. Mas eu, que já tinha 12 anos, sentia cada movimento como ameaça. Uma mão pesada no ombro, uma frase atravessada, um vem cá dito com voz mole. Minha mãe se colocava no meio sempre que podia, mas eu sabia que uma hora ela não estaria por perto. Naquele tempo, comecei a sonhar com portas fechadas. Sonhava que eu tentava sair e não conseguia, que a chave sumia, que o vento trazia risadas atrás de mim. Acordava suada, com o coração disparado. Quando contava para minha mãe, ela só passava a mão no meu cabelo e dizia: reza, filha, reza que passa. Mas não passava. As festas de rua, que sempre foram alegria, começaram a me dar medo. Eu sabia que quando todo mundo estava fora, os dois ficavam em casa com olhos vermelhos e fala enrolada. Na última procissão de Santo Antônio, minha mãe me fez prometer que eu não me afastaria dela nem por um instante. Eu cumpri. Mas ao voltar para casa, vi Orlando trancar a porta com chave antes mesmo de tirar o chapéu. Os sinais estavam todos ali. Eu só não sabia que eles eram aviso de uma noite que ia marcar o fim da minha infância. O ano seguinte chegou com cheiro de fumaça antes mesmo de junho começar. As casas do povoado foram enfeitadas com bandeirinhas de papel colorido, o largo da igreja já tinha montado o mastro de São João e o som da sanfona ecoava até dentro de casa. Eu fingi alegria junto com as outras crianças, mas meu peito não vibrava no mesmo compasso. Sabia que quando a rua inteira estivesse ocupada com o forró, a nossa casa viraria caverna. Na véspera da festa, minha mãe fez canjica no tacho grande. Eu mexia a colher de pau até o braço arder, enquanto ela cantava baixinho uma cantiga de ninar. O cheiro doce do milho me lembrava alegria, mas naquele dia dava enjoo. Hoje vai ter fogueira grande, disse Naldo, animado, mostrando a estalo de bombinha que ganhou de um vizinho. Eu sorri de canto, mas por dentro rezava para que a noite passasse rápido. Quando o sol caiu, a rua inteira se encheu de gente. Fogos estouravam, o povo dançava quadrilha, o milho assava na brasa. Do lado de fora, riso e música, do lado de dentro, a casa fechada, as janelas entreabertas, e o cheiro de cachaça que já anunciava perigo. Meu pai e Orlando voltaram cedo demais da venda. Riam alto, mas o riso deles não combinava com festa. Vem cá, menina, disse meu pai, batendo a mão no sofá. Orlando ficou de pé atrás de mim, bloqueando a porta. Meu corpo gelou, minhas pernas não obedeciam. Eu olhei para a cozinha, procurando minha mãe.
Ela lavava as panelas devagar demais, mas os ombros duros mostravam que escutava cada palavra. Eu pensei em correr, mas Orlando já tinha virado a chave da porta com aquele clique que soava como sentença. É dia de festa, Zorá. Dia de aprender umas coisas de mulher, disse meu pai com a voz mole. Orlando riu, sem mostrar dente. Eu tremi da cabeça aos pés, apertei as mãos até a unha entrar na pele. Abraça teu pai, ele insistiu, estendendo os braços pesados. Não era abraço, nunca foi. Foi aí que minha mãe largou a bacia de alumínio na pia com estrondo. O barulho cortou o ar mais do que qualquer rojão lá fora. Ela correu até a janela e gritou tão alto que até a fogueira pareceu silenciar. A vizinhança tá vindo. A polícia tá na rua. As palavras dela ecoaram na sala como trovão. Meu pai congelou, Orlando deu um passo atrás. O medo da polícia pesava mais que qualquer coisa, porque ambos sabiam das dívidas e dos rolos que escondiam. Orlando correu até a janela, olhou para fora, viu só gente dançando, mas hesitou. Minha mãe aproveitou e abriu a porta com violência, escancarando pro vento e pro som da sanfona invadirem a sala. Eu corri e me agarrei na saia dela, sentindo o coração dela bater mais forte que o meu. Se tentarem de novo, eu boto todo mundo para saber o que vocês são, disse ela, firme, com uma raiva que eu nunca tinha visto na voz dela. Meu pai não respondeu. Apenas pegou a garrafa de cima da mesa, tomou um gole longo e saiu batendo a porta. Orlando seguiu, olhando para mim com aquele meio sorriso que me deu náusea. Ficamos nós três, eu, minha mãe e o silêncio pesado da sala. Minha mãe me apertou contra o peito e disse baixinho: nunca mais vamos dormir tranquilos aqui. É hora de ir embora. Naquela noite, enquanto a fogueira queimava no largo e as pessoas dançavam sem saber, minha mãe já dobrava roupas às pressas, escondia o pouco dinheiro dentro da barra da saia, separava minha boneca estrela numa trouxa. Eu entendi que a vida ia mudar. Não era mais promessa vaga. A fuga tinha data, começava naquela mesma noite de São João. Saímos de casa na mesma noite, enquanto a fogueira ainda estalava no largo. Não levamos quase nada, 2 mudas de roupa, um pouco de farinha num saco de pano, a boneca estrela e um retrato antigo de família que minha mãe embrulhou no lenço. O resto ficou para trás, como se nunca tivesse existido. Minha mãe nos empurrou porta afora com a pressa de quem sabe que cada segundo podia custar caro. A estrada de barro estava cheia de pegadas de gente indo e voltando da festa. Naldo choramingava, não entendia por que não podia soltar a bombinha que carregava na mão. Depois a gente acende, filho, agora precisa andar, disse minha mãe. Eu andava de cabeça baixa, sentindo o coração bater mais alto que o som da sanfona ao longe. Marluce vinha atrás, carregando a sacola, tentando ser forte, mas com os olhos marejados. Chegamos no ponto do ônibus quase sem fôlego. A parada era só um banco de madeira coberto por telha de zinco, perto de uma vendinha. Um senhor de chapéu nos olhou desconfiado, mas minha mãe abaixou a cabeça. O ônibus demorou uma eternidade para aparecer. Quando as luzes dele surgiram na curva, foi como se um milagre viesse em cima de rodas. Subimos em silêncio. Minha mãe pagou as passagens com as moedas embrulhadas no lenço, contando uma por uma. Dentro, o cheiro era de poeira e suor. Eu sentei perto da janela, abracei minha boneca e olhei a escuridão passar. As luzes da fogueira ainda piscavam atrás, como se nos chamassem de volta, mas minha mãe não deixou ninguém olhar para trás. De agora em diante, só para frente, disse, quase num sussurro. A viagem até Recife foi longa. O ônibus chacoalhava nas curvas, o motor roncava alto. Naldo adormeceu no colo de Marluce, e eu tentei dormir também, mas cada vez que fechava os olhos sentia que a porta se trancava de novo, que a chave girava. Minha mãe percebeu. Passou a mão no meu cabelo e falou: aqui eles não entram mais, filha. Aqui não.
Foi a primeira vez que ouvi um não dela com tanta certeza. Chegamos na rodoviária ainda de madrugada. O lugar era enorme para os meus olhos de menina do interior. Gente entrando e saindo, vendedores oferecendo café fraco e pão dormido, carregadores puxando malas. Minha mãe nos segurou firme, como galinha junta pintinhos. A gente vai para Salvador. Lá tem uma prima que pode ajudar. Eu nunca tinha visto cidade grande, muito menos imaginava atravessar outro estado. Mas o jeito que ela falava não deixava espaço para dúvida. Vendemos a única coisa de valor que tínhamos, um brinco de ouro que fora da minha avó. Com o dinheiro, compramos as passagens. A espera foi longa. Sentamos num banco duro, dividimos um pão e um copo de café que minha mãe comprou. O gosto era amargo, mas me aqueceu. O frio da madrugada grudava nos ossos. Quando o ônibus partiu, eu senti que deixava para trás não só a casa de taipa, mas também a infância. A estrada parecia não ter fim. Passamos por cidades que eu não sabia o nome, por canaviais intermináveis, por praias que brilhavam à luz do sol nascente. Tudo parecia distante, como se eu assistisse de dentro de um sonho. No meio da viagem, um homem sentado atrás de nós puxou conversa. Perguntou de onde vínhamos, para onde íamos. Minha mãe respondeu pouco, vamos visitar família. A firmeza na voz dela calou a curiosidade dele. Eu entendi que até a verdade podia ser perigosa. As horas viraram dia, o dia virou noite de novo. Dormimos encostados uns nos outros, tremendo de frio, com a barriga roncando. O ônibus parava em cidades grandes, entrava gente nova, saía gente. Cada rosto que aparecia fazia minha mãe se encolher um pouco mais, como se temesse encontrar alguém conhecido. No fim do segundo dia, quando as casas começaram a se amontoar e o mar ficou do lado direito da estrada, ela avisou: é Salvador. O coração bateu forte. Ouvia histórias da cidade, mas nunca imaginei pisar nela. O ônibus desceu a ladeira, e eu vi o movimento, carros buzinando, vendedores gritando, cheiro de acarajé e fumaça misturados. A rodoviária parecia outro mundo, barulhento e confuso. Descemos cansados, com as pernas bambas. Minha mãe segurava firme nossas mãos, como se ainda estivéssemos na estrada escura. Agora começa outra vida, disse. Eu olhei em volta, perdida no tumulto, e só pensava numa coisa: será que aqui o medo ia conseguir nos achar de novo? A rodoviária de Salvador parecia não ter fim. O barulho dos ônibus chegando e saindo misturava com o grito dos vendedores: café, pão com manteiga, pastel quente. Eu me sentia pequena, perdida naquele mar de gente apressada. Minha mãe nos puxava firme pela mão, como se o chão fosse se abrir a qualquer momento. Olha para frente, não solta, repetia, e a voz dela tremia mais do que o corpo. A prima de minha mãe, Lourdes, morava numa invasão no bairro da Liberdade. Não era casa de verdade, mas um barraco feito de madeira, telha de amianto e lona preta. Quando chegamos, ela nos recebeu com abraço rápido, sem festa. O olhar dela dizia mais do que palavras. Não tinha muito para dividir, mas não ia negar teto. Dormimos todos no chão, deitados em esteiras, apertados uns contra os outros. Naquela noite, mesmo sem rede, consegui dormir sem o medo de ouvir a chave girar na porta. No outro dia, o sol bateu forte já cedo, e o barraco virou forno. Minha mãe saiu com Lourdes para procurar serviço. Voltaram no fim da tarde com a promessa de faxina em casas de família no centro. É pouco, mas é certo, disse Lourdes. Minha mãe concordou com a cabeça, mas no olhar dela eu via a vergonha de ter que limpar sujeira de outros enquanto mal conseguia lidar com a própria vida. Eu e Marluce começamos a ajudar em tudo. Lavávamos roupa no tanque improvisado, buscávamos água no balde de longe, cuidávamos de Naldo para que minha mãe pudesse sair para trabalhar. O barulho da cidade nunca parava. Carros, buzinas, gente falando alto.
À noite, em vez de grilos e sapos, era funk tocando nas caixas de som, era briga na rua, era choro de criança no barraco ao lado. Na escola nova, eu era só mais uma menina com caderno velho e sandália gasta. Mas as outras crianças percebiam rápido o sotaque, a roupa remendada, o jeito tímido. É do mato, cochichavam. Eu fingia não ouvir, mas o rosto queimava. A professora perguntava e eu respondia baixo, com medo de errar. A vergonha se tornou companheira. Minha mãe voltava tarde, os pés inchados, as mãos cheias de rachaduras da água sanitária. Ainda assim, fazia questão de cozinhar um feijão ralo e dividir igualmente entre nós. Aqui ninguém passa fome sozinho, dizia. Às vezes trazia um pedaço de carne que a patroa jogava fora, e ela temperava como se fosse banquete. Eu via nos olhos dela a humilhação, mas também a coragem de não deixar faltar. O dinheiro mal dava para o aluguel do pedaço de chão, que era dividido com outras famílias. Quando chovia, a água entrava, o colchão molhava, o mofo subia. Dormíamos encolhidos, tentando achar um canto seco. Nessas horas, minha boneca estrela ficava molhada também, e eu secava com a barra da saia, pedindo em silêncio que ela não se desfizesse. Era o único pedaço de infância que restava. Orlando ficou para trás, mas não da minha cabeça. Às vezes eu sonhava que ele batia na porta do barraco, com aquele meio sorriso gelado. Acordava assustada, chamando minha mãe. Ela me abraçava e dizia: aqui ele não chega. Confia. Mas o medo viajava dentro de mim sem precisar de estrada. No bairro, a vida era dura. As meninas da minha idade já falavam de trabalhar como babá, de ajudar nas feiras, de casar cedo. Eu ouvia e ficava calada. O corpo já mudava, e eu sabia que os olhos dos homens não mudavam nunca, fosse no povoado ou na cidade grande. No ônibus, no mercado, na rua estreita da invasão, sempre havia um olhar atravessado, um assobio, uma palavra sussurrada. Minha mãe me puxava para perto, como fazia lá atrás. Nada mudava de verdade. Foi nesse tempo que entendi que pobreza não é só falta de comida ou de casa. É também o peso do silêncio, a vergonha de pedir, o medo de ser descoberta. Eu via minha mãe se curvando diante das patroas, sorrindo sem querer, aceitando migalhas. E eu jurava para mim mesma que um dia ia quebrar esse ciclo. Mas ainda era cedo, eu era só uma menina tentando sobreviver na cidade que não dormia. Naquela Salvador enorme, com cheiro de mar e de suor, a vida nos apertava como se quisesse nos lembrar todos os dias: vocês não pertencem aqui. E mesmo assim, não tínhamos outro lugar para ir, o tempo passou rápido demais. De repente, eu não era mais a menina magra que corria atrás de galinha no terreiro do sertão. Meu corpo começou a mudar, os seios despontando por baixo da blusa gasta, as ancas se desenhando, a voz ficando mais grave. Eu não entendia direito o que acontecia comigo, mas percebia nos olhos dos outros, principalmente dos homens, que algo tinha mudado. Na escola, os meninos me olhavam diferente. Não era mais o olhar de colega de brincadeira, era outro tipo de atenção. Alguns puxavam meu cabelo, outros sussurravam coisas no corredor. Eu fingia não ouvir, mas meu corpo reagia, o rosto queimava, o estômago embrulhava. A professora uma vez chamou minha mãe para conversar. Disse que eu parecia assustada demais, retraída demais. Minha mãe apenas respondeu: ela tem os olhos do pai, nasceu desconfiada. Mas não era desconfiança de nascença, era cicatriz que já tinha começado a criar. No barraco onde morávamos, havia sempre gente entrando e saindo. Lourdes recebia conhecidos, vizinhos se amontoavam para tomar café, pedir açúcar, contar fofoca. Nesse entra e sai, eu percebia olhares atravessados demais. Uma vez, um amigo de Lourdes me chamou na cozinha, dizendo que precisava de ajuda para carregar um saco de feijão. Quando cheguei perto, ele passou a mão pelo meu braço com força. Já tá, mocinha, hein? Disse, rindo. Eu congelei,
mas antes que ele fizesse mais, Marluce apareceu e me puxou pelo punho. Ficamos trancadas no quarto até o homem ir embora. Depois disso, não confiei em mais ninguém que entrasse pela porta. Minha mãe percebia. Não dizia claramente, mas percebia. Começou a me mandar sair menos de casa. Ajuda aqui dentro, Zorá, ela dizia. Eu obedecia, mas sentia raiva também. Parecia que minha vida era feita só de fugir. Fugir do pai, fugir de Orlando, fugir dos olhares da cidade. O ônibus também virou um campo de medo. Lotado, gente espremida, o calor grudando pele em pele. Eu tentava segurar na barra de ferro, mas sempre havia uma mão escorregando perto demais, um corpo encostando além do necessário. Eu me afastava, mudava de lugar, mas era inútil. O espaço nunca era suficiente para proteger. Uma vez, desci 2 paradas antes só para escapar de um homem que me seguia com olhar fixo. Andei quilômetros a pé, mas preferi o cansaço àquela sensação de caça. Em casa, os comentários também começaram a mudar. Lourdes, sem maldade, dizia: essa menina vai dar trabalho, tá ficando bonita demais. Minha mãe fechava a cara e retrucava: beleza não enche barriga. Eu ficava no meio, sem saber se sentia orgulho ou vergonha. Dentro de mim, o corpo crescia, mas a cabeça ainda era de menina assustada. Com 13 anos, precisei começar a ajudar minha mãe nas faxinas. As patroas queriam meninas novas para lavar louça, limpar chão, cuidar de criança. Eu aceitava, porque não havia escolha. Entrava nas casas grandes com cheiro de perfume caro, e me sentia ainda menor diante dos móveis brilhando. Os filhos das patroas me tratavam como invisível, mas os maridos às vezes olhavam demais. Um deles uma vez deixou a mão repousada no meu ombro por segundos que pareceram horas, perguntando minha idade com um sorriso torto. Eu respondi rápido, sem olhar nos olhos. Minha mãe percebeu, me puxou e disse: vai varrer lá fora. Depois, no caminho de volta, ela me apertou a mão até doer. Foi a forma dela dizer: eu sei, eu vi, eu também senti. Os sonhos começaram a me perseguir de novo. Portas trancadas, janelas fechadas, gargalhadas abafadas. Eu acordava encharcada de suor, e às vezes chamava por minha mãe. Ela já não me embalava como antes, mas sentava na beira da esteira e dizia: firme, filha. O mundo vai te testar todo dia. Não se entrega. Eu queria acreditar, mas me perguntava: até quando o corpo de uma menina tem que ser provado, testado, tocado sem permissão? A adolescência chegou não como promessa de futuro, mas como nova prisão. Meu corpo era meu, mas parecia estar sempre à disposição dos olhos e das mãos alheias. E eu descobri cedo demais que crescer, para mulher pobre, é aprender a se esconder dentro de si mesma. Eu tinha acabado de fazer 14 anos quando ouvi pela primeira vez alguém colocar preço no meu corpo. Não era preço dito com clareza, mas insinuado, jogado como quem fala de um objeto qualquer. Até hoje, lembro da sensação, como se tivessem arrancado minha pele, me deixado nua diante de todos. Foi numa tarde abafada. Eu e minha mãe tínhamos terminado uma faxina pesada numa casa de família na Graça. As mãos dela estavam cheias de cortes pequenos, vermelhos da água sanitária. A patroa, uma mulher elegante, ofereceu café, mas meu pai não estava lá, era o marido dela que se aproximou, encostado na porta da cozinha. Ele olhou para mim e disse, com voz mansa demais: essa menina cresce rápido, daqui a pouco já pode trabalhar sozinha. Minha mãe respondeu curta: ela ainda é criança. Mas o homem não se calou. Criança? Não parece. Se quiser, eu arrumo um jeito dela ajudar aqui, ganho extra, entende? Eu entendi. Minha mãe também. O silêncio dela pesou tanto que parecia chumbo. Ela segurou minha mão com força e disse apenas: vamos embora. Na rua, caminhamos rápido.
O vento trazia cheiro de mar, mas eu só sentia gosto de ferro na boca. A partir daí, percebi que o mundo não só olhava meu corpo, queria comprá-lo, negociá-lo, transformá-lo em moeda. Em cada esquina, havia sempre um homem disposto a medir valor. Às vezes era com palavras, às vezes com olhares demorados. Eu não sabia se tinha mais medo da violência bruta ou dessa calma perigosa, que vinha disfarçada de proposta. Nessa mesma época, minha mãe começou a receber indiretas de vizinhos também. Um deles, dono de mercadinho, ofereceu fiado em troca de favores. Não falava abertamente, mas deixava claro, o caderno de dívidas podia se apagar fácil se uma das meninas ajudasse. Minha mãe nunca aceitou, mas a cada recusa eu via a humilhação que se acumulava nela, como pedra no peito. Eu comecei a me esconder ainda mais. Usava roupas largas, evitava olhar nos olhos de qualquer homem, caminhava sempre grudada na parede. Mas não adiantava. O corpo, mesmo disfarçado, continuava crescendo. E a cada curva nova, mais riscos se aproximavam. Marluce, minha irmã, também sentia. Um vizinho mais velho ofereceu dar carona até a escola. Ela disse não, mas ele insistiu, dizendo que tinha idade para ser pai dela. Eu sabia o que aquilo escondia, e fiquei com raiva, mas também impotente. No fundo, percebi que nós duas carregávamos a mesma condenação. Éramos pobres, mulheres, presas em barracos frágeis num mundo que só via oportunidade na nossa fraqueza. Foi também nessa fase que tive meu primeiro alerta dentro de casa. Um amigo de Lourdes, bêbado, apareceu à noite e ficou rondando a porta do quarto onde dormíamos. Eu e Marluce estávamos deitadas, fingindo sono, quando ouvimos o ranger da madeira. O coração disparou. Antes que ele entrasse, minha mãe apareceu, segurando um cabo de vassoura como se fosse arma. Não disse palavra, mas o jeito como o expulsou mostrou que estava pronta a brigar até sangrar. Depois disso, ela me olhou séria e falou: Zorá, se alguém te prometer coisa boa em troca de silêncio, corre. Não espera. Corre e grita. Eu guardei isso como lei. Mas sabia que nem sempre gritar adiantava, nem sempre alguém ouvia. A adolescência virou um campo minado. Cada passo podia explodir numa situação sem volta. Eu acordava já com medo do dia, e dormia exausta, torcendo para que o sono fosse refúgio. Mas os sonhos não deixavam. Lá estavam as portas, os corredores, os sussurros. O corpo, que deveria ser meu, já era território marcado pelo interesse dos outros. Naquele tempo, aprendi que pobreza e silêncio andam de mãos dadas. Quem tem fome, quem precisa de teto, quase nunca pode escolher. Eu e minha mãe resistíamos como podíamos, mas era uma guerra diária, invisível. E, no fundo, eu sabia, um dia alguém ia tentar atravessar a linha. Foi numa noite abafada, dessas em que o ar parece pesar dentro do barraco. O calor fazia a lona suar por dentro, e o cheiro de mofo misturado com comida velha grudava na pele. Estávamos todos dormindo no mesmo espaço, cada um num pedaço de esteira. Eu acordava e dormia em sobressaltos, porque os sonhos sempre voltavam com portas trancadas e chaves sumidas. Naquela noite, porém, não era sonho. A madeira rangeu de um jeito diferente. Achei que fosse vento, mas o corpo já sabia, havia alguém. Fingi que dormia, respirando fundo, tentando enganar até a mim mesma. O peso de passos lentos se aproximou. Não era da minha mãe, não era de Lourdes. Quando a sombra se abaixou perto de mim, o corpo congelou. Não vi o rosto inteiro, mas reconheci o cheiro de pinga e suor. Era um dos conhecidos que viviam circulando a casa. A mão pesada encostou primeiro no meu braço, depois desceu devagar. Eu quis gritar, mas a garganta travou como se tivesse pedra dentro. Tentei me mexer, mas era como se as pernas não me obedecessem. O mundo naquele instante encolheu, só havia o som da respiração dele, o calor da pele suja, o peso que se aproximava. Por um momento, pensei que ia sufocar.
Então ouvi a tosse de minha mãe no canto. Ele recuou rápido, como bicho pego no flagrante, e saiu pelo corredor. Não houve palavra naquela madrugada. Fiquei imóvel, fingindo ainda dormir. O coração disparava tanto que parecia querer sair pela boca. Só quando o silêncio voltou de vez, uma lágrima escorreu e molhou a boneca estrela que eu abraçava. De manhã, a vida seguiu como se nada tivesse acontecido. Lourdes preparou café ralo, minha mãe saiu cedo para trabalhar. Ninguém perguntou nada. Eu também não falei. Dentro de mim, o nó cresceu. Era como se eu tivesse engolido um segredo que queimava por dentro, mas que não podia ser cuspido. Nos dias seguintes, ele voltou a aparecer. Passava na porta, fazia piada, sorria torto. Nunca disse nada diretamente, mas o olhar falava. E eu, cada vez que o via, sentia o corpo encolher mais. A partir dali, não consegui mais dormir tranquila. Ficava deitada, ouvindo qualquer estalo, esperando o pior. Tentei contar a Marluce, mas as palavras não saíram. Só consegui dizer, não deixe ele chegar perto. Ela me olhou com olhos assustados, mas também calados. Entre nós, o silêncio virou pacto. Minha mãe percebeu a mudança. Um dia, perguntou, tá acontecendo alguma coisa, Zorá? Eu quis responder, mas vi o cansaço nos olhos dela, as mãos feridas da faxina, e calei. Disse apenas, não. Ela suspirou fundo, talvez entendendo mais do que eu mesma. A partir daquela noite, compreendi que não era mais questão de olhar atravessado ou insinuação. A linha tinha sido atravessada. Eu já não era apenas observada, eu era alvo. E o silêncio que me cercava não era escolha, era prisão. Carreguei isso comigo, escondido por dentro, sem poder dividir com ninguém. Era como andar com uma pedra enorme no peito que ninguém via. O corpo crescia, mas a alma murchava. E, no fundo, eu sabia, não seria a última vez. Depois daquela noite, minha vida mudou sem que ninguém ao redor percebesse. Eu continuava lavando roupa, varrendo o chão, indo à escola com caderno de capa amassada. Para fora, tudo seguia igual. Mas dentro de mim, era como se tivesse um buraco que crescia a cada dia. Eu me sentia suja, mesmo sem ninguém ter visto nada. No banho de bacia, esfregava o braço, a barriga, como se pudesse apagar a marca da mão dele. A água escorria e eu chorava baixinho, tentando não fazer barulho para que Marluce ouvisse. Ela já suspeitava, mas não perguntava. Entre nós, o silêncio era lei. Na escola, a professora reclamava, Zorá tá distraída, não presta atenção. Eu olhava para o quadro, mas a mente voltava sempre àquele quarto abafado, ao som da madeira rangendo. Quando os colegas riam alto, eu estremecia. Qualquer aproximação me fazia recuar. Passei a andar encurvada, como se quisesse desaparecer. À noite, o medo virava rotina. Eu deitava abraçada à boneca estrela, esperando que minha mãe tossisse no canto, porque a tosse dela era sinal de proteção. Se não ouvia, ficava em alerta, vigiando as sombras, ouvindo o coração bater como tambor. Minha infância tinha acabado sem aviso, e o que restava era a vigília constante. O homem continuou rondando. Nunca tentou de novo da mesma forma, mas fazia questão de me lembrar, um assobio na porta, um boa noite arrastado, um sorriso que queimava mais que sol de meio-dia. Lourdes dizia, ele é amigo, não faz mal. Mas eu sabia que fazia. Só que ninguém queria ouvir de verdade. Minha mãe percebia o meu jeito fechado, mas não tinha espaço para abrir conversa. O trabalho consumia, as dívidas apertavam, e eu não queria dar mais peso ao que ela já carregava. Então comecei a acreditar que talvez fosse culpa minha. Talvez minha roupa fosse curta demais, talvez meu corpo chamasse atenção por si só. Cada vez que alguém olhava, eu me sentia responsável, como se tivesse provocado sem querer. Esse pensamento me corroía.
Eu tinha só 14 anos, mas já carregava vergonha de ser quem era. Vergonha do corpo que crescia, da pele que se transformava, da voz que amadurecia. Passei a me esconder em roupas largas, a andar rápido pelas ruas, a abaixar a cabeça sempre. Mas mesmo assim, os olhares vinham. Era como fugir da sombra, impossível. Uma tarde, voltando da escola, um grupo de rapazes gritou coisas para mim. Eu não entendi tudo, mas reconheci o tom, riso sujo, palavras que transformavam meu corpo em piada. Corri até chegar em casa. Quando fechei a porta, tremia tanto que parecia febre. Minha mãe perguntou se estava bem, e eu disse que sim. Mentir virou hábito. Com o tempo, percebi que a maior violência não era só a mão que tentou me tocar. Era o silêncio que crescia dentro de mim, me sufocando. O medo de falar, de não ser acreditada, de ser culpada. Aprendi cedo que, para gente como nós, denunciar era perigoso. O mundo não estava do nosso lado. E assim, fui me encolhendo mais a cada dia. O corpo crescia para fora, mas a alma se escondia para dentro. Eu sobrevivia em silêncio, carregando um segredo que me moldava sem que ninguém visse. No fundo, eu sabia, aquele era apenas o começo. Eu já não tinha mais 13 ou 14. O tempo passou, e quando vi já estava perto dos 15. O corpo cresceu de vez e os olhares também. A cada esquina, parecia que havia alguém pronto a me medir, pronto a testar até onde eu podia ser empurrada. A primeira vez que ele tentou atravessar a linha, consegui escapar pelo acaso, a tosse da minha mãe, o barulho que interrompeu. Mas o destino, cruel, parecia decidido a me provar outra vez. Foi numa noite de sábado, quando Lourdes tinha convidado alguns conhecidos para beber no quintal. O som de rádio velho tocava alto, e todos riam. Eu tentava me manter ocupada dentro de casa, lavando copos, limpando migalhas, fugindo dos olhos pesados. De repente, um deles entrou sem ser chamado. Eu reconheci, o mesmo que uma vez me tocará no braço, o mesmo sorriso de deboche. Ele trouxe uma garrafa quase vazia na mão, fechou a porta atrás de si, e disse baixinho: "Não se assuste, só quero conversar." Meu coração disparou. O cheiro de álcool queimava o ar. Eu recuei até encostar na parede. Ele se aproximava devagar, como se quisesse brincar com meu medo. "Você já é moça. Moça bonita. Ninguém precisa saber." As palavras vinham carregadas de intenção. Minhas pernas tremiam, mas dentro de mim um grito queria sair. Não consegui falar, mas corri. Empurrei a mesa, derrubei copos, e escapei pela porta dos fundos. O barulho fez Lourdes olhar, mas ela riu. Essa menina é estabanada demais. Ninguém percebeu a urgência nos meus olhos, nem o desespero do meu corpo. Fiquei escondida atrás do galinheiro até que a festa acabou. Só voltei quando ouvi o silêncio da madrugada. Naquela noite, não dormi. Nem minha irmã. Marluce percebeu meu estado e perguntou: "Foi ele, não foi?" Eu apenas balancei a cabeça, e ela chorou junto comigo. Não havia mais como negar, o perigo estava dentro, não só fora. Minha mãe percebeu algo diferente. Na manhã seguinte, me olhou firme e perguntou: "Alguém encostou em você?" A pergunta atravessou minha pele. Eu quis contar, mas engoli. Disse: "Não, só me assustei." Ela suspirou e não insistiu. Talvez porque também tivesse vivido algo parecido, talvez porque soubesse que, mesmo que eu falasse, pouco mudaria. O silêncio, mais uma vez, venceu. Mas dentro de mim, algo se quebrou. Não era só o medo agora, era a certeza de que ninguém podia me proteger sempre. Nem minha mãe, nem minha irmã. Eu estava por minha conta. A partir desse dia, cada barulho de porta, cada sombra no quintal, era ameaça. O mundo deixou de ser lugar para andar, virou um território minado.
Eu só esperava o próximo passo falso, a próxima noite em que não conseguiria escapar. E sabia, com um frio na barriga que não passava, uma hora, eu não teria para onde correr. Eu sempre pressenti que ia chegar a hora em que não haveria porta aberta, nem tosse salvadora, nem mesa para empurrar. Esse dia veio como um castigo inevitável. Era fim de tarde, o céu tingido de vermelho. Minha mãe tinha saído para uma faxina mais longe, só voltaria à noite. Lourdes estava na rua, vendendo salgados. Ficamos eu e Marluce em casa. Mas logo um dos conhecidos entrou, dizendo que vinha buscar uma ferramenta que havia emprestado. Eu sabia que era mentira. O jeito que ele me olhou já denunciava. Marluce correu para fora, talvez pressentindo. Eu fiquei sozinha. O ar ficou pesado, e o barraco pareceu encolher. Ele trancou a porta com calma, como quem sabe que não precisa se apressar. Eu recuei até o canto, mas não havia espaço para fugir. Agora não tem ninguém para atrapalhar, disse, quase sussurrando. As palavras caíram sobre mim como faca. O corpo paralisou. Eu pensei em gritar, mas a voz morreu na garganta. Pensei em correr, mas as pernas se transformaram em pedra. Quando a mão dele segurou meu braço, senti como se todo o ar tivesse sido arrancado dos meus pulmões. Não vou descrever o que aconteceu depois. Só digo que a sensação foi de ser arrancada de dentro de mim mesma, como se eu tivesse deixado meu corpo ali e fugido para algum lugar distante, onde ninguém pudesse me tocar. O som do rádio dos vizinhos tocava alto, e eu me agarrei a essa música como se fosse corda, tentando não ouvir nada além. Quando terminou, ele saiu como se nada tivesse acontecido. Nem olhou para trás. E eu fiquei ali, encolhida, abraçada às próprias pernas, sentindo o corpo latejar, pesado, estranho. A vergonha desceu como enxurrada. Eu não chorei na hora, só fiquei vazia. Quando minha mãe voltou, percebeu que algo estava errado. Perguntou, insistiu, mas eu não consegui falar. Só disse que estava cansada. Ela me olhou fundo, talvez entendendo sem precisar de palavras, e apenas me cobriu com um lençol. Naquela noite, chorei até adormecer. Mas não chorei só pelo que tinha acontecido. Chorei porque sabia que dali em diante eu carregaria esse segredo sozinha. O silêncio não era mais escolha, era prisão. Eu tinha medo de falar e não acreditarem, medo de ser culpada, medo de destruir ainda mais minha mãe. Assim, enterrei dentro de mim o que havia acontecido. E esse enterro virou raiz, cresceu, se espalhou, moldou meu jeito de viver. No dia seguinte, acordei diferente. Não era mais menina. Não era mais nada. Eu era só o vazio que aquele homem tinha deixado. E a partir daí, a vida seguiu, como se nada tivesse acontecido. Mas dentro de mim, já nada era igual. Os anos passaram, mas aquela noite nunca saiu de dentro de mim. Eu fui crescendo, trabalhando desde cedo, ajudando em casa, tentando seguir como se fosse apenas mais uma jovem da favela. Por fora, parecia normal. Mas por dentro, eu era um corpo cheio de rachaduras. Quando comecei a ser cortejada por rapazes da rua, não sentia nada além de medo. Cada vez que alguém chegava perto, meu corpo reagia como se fosse ameaça. O coração disparava, a pele suava frio, e eu me encolhia. Eles riam, diziam que eu era metida ou difícil. Ninguém entendia que não era orgulho, era pavor. Minha mãe dizia, você já tem idade para pensar em marido. Precisa de alguém que cuide de você. Mas eu só pensava em fugir de qualquer toque. Quando, finalmente, aceitei namorar, foi mais por pressão do que por vontade. O rapaz parecia bom, trabalhador. Mas na primeira vez que tentou me abraçar mais forte, congelei. Ele ficou confuso, e eu, envergonhada, inventei desculpa, não tô pronta, não me sinto bem. Isso se repetiu tantas vezes que acabou desgastando tudo.
Eu não conseguia me entregar, não conseguia confiar. O passado me perseguia em cada gesto, em cada tentativa de carinho. Eu via na face de cada homem a sombra daquele que me roubara a voz. Quando, anos depois, casei, não foi por amor, foi por necessidade. Precisava de estabilidade, de um teto. Ele era mais velho, calado, não fazia perguntas demais. Achei que assim seria mais fácil. Mas até no casamento, o silêncio me acompanhava. Eu cumpria o papel de esposa, mas sempre à distância. O corpo estava ali, mas a alma não. As marcas invisíveis se mostravam nas pequenas coisas. Eu evitava espelhos, não suportava ver meu próprio reflexo por muito tempo. Não gostava de festas, porque o riso alto me lembrava daquela noite. Não tolerava portas trancadas, até hoje, durmo melhor se há uma fresta aberta. No trabalho, me tornei séria demais, desconfiada. Colegas diziam que eu tinha cara de brava. Era defesa. Eu construí uma muralha em volta de mim. Poucos entravam, e os que entravam nunca ficavam. O pior era a culpa. Anos depois, ainda me perguntava, será que foi minha culpa? Será que eu poderia ter gritado mais alto, corrido mais rápido? O silêncio me fez acreditar que, de algum jeito, eu tinha permitido. Esse pensamento me corroía, me acompanhava em cada escolha, como sombra grudada na pele. No fundo, eu sobrevivi. Mas sobreviver não é o mesmo que viver. Viver de verdade exige confiança, exige entrega, coisas que me foram arrancadas cedo demais. E assim, os anos se acumularam. Filhos vieram, responsabilidades cresceram. Eu segui em frente, como todo mundo. Mas sempre carregando esse fardo invisível, que ninguém via, mas que moldava cada passo meu. Hoje, olhando para trás, vejo que nunca fui apenas vítima de um homem. Fui vítima de um sistema inteiro de silêncio, de pobreza, de vergonha. E esse sistema me acompanhou a vida inteira. Os anos me transformaram em avó. Hoje, os fios brancos cobrem minha cabeça, e as rugas contam histórias que nunca precisei escrever. Vivo numa casa simples, cercada de netos que correm pelo quintal. Por fora, sou a figura de respeito, a que prepara café coado e bolo de milho. Mas por dentro, ainda carrego a menina assustada que nunca conseguiu gritar. Durante décadas, mantive tudo guardado. Ninguém soube. Nem meus filhos, nem meu marido, nem minhas irmãs. O silêncio foi meu companheiro mais fiel. Mas também meu maior carrasco. Às vezes, no meio da noite, eu acordava com o coração disparado, ouvindo o estalo de uma porta que não existia. Foi só quando uma das minhas netas chegou da escola chorando, dizendo que um colega tinha passado a mão no corpo dela no recreio, que algo dentro de mim se rompeu. O rosto dela, a vergonha nos olhos, era o reflexo exato do que eu fui. E nesse instante, percebi que não podia mais repetir o mesmo erro, o de calar. Chamei-a para o meu quarto, fechei a porta devagar, sentei-me na beira da cama e respirei fundo. Minhas mãos tremiam. Passei a vida inteira evitando essas palavras, mas elas vieram, ásperas, arranhando a garganta. Minha filha, o que você sentiu, eu também senti. Um dia, quando eu era quase da sua idade, um homem me tirou o direito de ser criança. Ela arregalou os olhos, surpresa. Eu continuei, com a voz firme, mesmo que o corpo todo tremesse. Eu fiquei calada. Por medo, por vergonha. E esse silêncio me feriu mais que qualquer coisa. Não quero que você faça o mesmo. O que aconteceu com você é grave, e não é culpa sua. Nunca é culpa nossa. Enquanto falava, chorei. Pela primeira vez em tantos anos, chorei não de vergonha, mas de libertação. Minha neta chorou comigo. E ali, abraçadas, senti que quebrávamos uma corrente que vinha se arrastando por gerações. Naquela noite, contei mais do que jamais contei a qualquer pessoa. Não entrei em detalhes,
mas deixei claro o suficiente para que ela entendesse: o silêncio protege o agressor, nunca a vítima. E decidi que, mesmo velha, ainda havia tempo de ensinar isso. A partir daquele dia, comecei a falar aos poucos. Primeiro para ela, depois para minhas outras netas, depois para uma vizinha que sempre desconfiou. Descobri que muitas mulheres ao redor tinham vivido histórias parecidas. Cada uma guardava sua dor em silêncio. E, juntas, percebemos que não estávamos sozinhas. Demorei toda uma vida para entender: não se trata só de sobreviver. Trata-se de dar nome ao que nos feriu, para que outras não precisem carregar o mesmo peso. E foi assim que, já no fim da vida, consegui dizer em voz alta aquilo que por tanto tempo me calou. Agora que minhas mãos tremem de velhas e meus olhos enxergam menos, sinto que já não tenho mais o que esconder. A vida foi dura comigo, arrancou minha infância, roubou minha confiança, calou minha voz. Passei anos acreditando que a culpa era minha, que eu precisava engolir tudo em silêncio para proteger os outros. Mas entendi tarde que o silêncio nunca protegeu ninguém. Ele só alimentou a vergonha, só fortaleceu aqueles que me feriram. Eu sobrevivi, é verdade, trabalhei, criei filhos, abracei netos. Mas sobreviver não é o mesmo que viver. Muitas vezes, estive presente apenas com o corpo, enquanto a alma ficava escondida no canto mais escuro da memória. Carrego as marcas invisíveis, a dificuldade de confiar, o medo em situações simples, a tendência de me encolher diante da vida. Essas marcas moldaram quem eu sou. E mesmo agora, quando já não há mais o que temer, ainda sinto o peso. Não passou, nunca passa. A gente aprende a caminhar com ele, só isso. Olho para minhas netas e penso: que elas não herdem meu silêncio. Que tenham coragem de falar, de denunciar, de gritar. Que saibam que não estão sozinhas. Porque a vergonha não é delas, nunca foi nossa. A vergonha pertence apenas a quem fez o mal. Se pudesse voltar atrás, teria gritado. Teria contado. Teria me livrado antes. Mas não voltei. Passei a vida toda engolindo palavras. E é por isso que agora, nesta idade, eu as solto como posso, para que fiquem como testemunho, para que ninguém precise viver aprisionada no mesmo silêncio. Eu sobrevivi, mas o preço foi alto. Sobrevivi, mas perdi parte de mim no caminho. Sobrevivi, mas carrego dentro de mim a menina assustada que nunca foi ouvida. E é com essa verdade que termino minha história: eu sobrevivi, mas nunca fui inteira de novo.